São Paulo, né, na carta aos Efésios, também na carta aos Romanos, diz uma coisa muito importante: alcancemos todos o estado do homem perfeito, Jesus Cristo, né? A medida da estatura de plenitude de Cristo. É a meta do cristão. A meta do cristão é atingir a plenitude de Cristo. Aqui essa citação de Romanos 8, 29, é aquela citação que diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, né? Para que ele seja o primogênito entre todas as criaturas. Gente, isto é a espiritualidade. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Aquele padre da igreja lá do ano 200 mais ou menos, Tertuliano, aquele que disse aquela frase, né? Vede como se amam. Ele disse também aquela frase maravilhosa, escreveu para o imperador Antonino Pio e para o imperador Marco Aurélio, que massacrava os cristãos lá por volta do ano 180. O Tertuliano escreveu para o Marco Aurélio assim: imperador, não adianta só ficar matando os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Sanguis martyrum semen Christi anorum. O senhor mata os cristãos nas arenas, nas arquibancadas do Coliseu, os romanos se convertem ao cristianismo, porque percebem que naquela gente ali tem algo sobrenatural. E o Império Romano foi se tornando cristão, até que no ano 385 aboliu-se o paganismo, né? Então, Tertuliano diz que quando Deus fez Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Ou seja, o modelo que Deus quer para cada um de nós é Jesus Cristo. Só que o pecado original quebrou a imagem de Jesus Cristo em nós. Então, o que é a espiritualidade? O que é buscar a santidade? É voltar a ter o rosto de Cristo. Os santos padres diziam: alter Christus, ser um outro Cristo. O padre Zezinho cantou isso: amar como Jesus amou, né? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. É isso, é ser outro Cristo, né? Romanos 8, 29, São Paulo diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, o que é a espiritualidade? É a gente ir tirando de nós o que não é de Deus. O nosso coração está entulhado de coisas que não é de Deus. Então a imagem do Cristo não consegue aparecer na nossa alma. O que é a espiritualidade? Espiritualidade não é um deleite. Espiritualidade não é um encanto, né? Um êxtase. Não. Espiritualidade é uma purificação. Eu vou falar aqui de ascese. O que é ascese? Ascese, né? Você tem a fase purificativa, a fase da iluminativa e a fase unitiva. As três fases da ascese. O que é isso? É você, a sua alma, ir se conformando com a alma de Cristo. Está vendo como é bonita a espiritualidade? O que eram os santos? Os santos eram isso. São Paulo diz, o que São Paulo diz no fim da vida dele? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, São Paulo chegou nisso que ele escreveu em Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Talvez você esteja meio assustado comigo, né? Talvez você esteja pensando assim: professor, estou fora, isso não é para mim. O senhor está falando de coisa de santo. Gente, isso é para todo mundo. São Paulo não escreveu aquela frase ali para todo mundo. Ele escreveu para os romanos, que eram cristãos do primeiro século. Romanos 8, 29. Escreveu para os efésios. Os efésios vieram do paganismo. É para todos nós. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou chegar nisso? Calma, eu vou explicar aqui umas 10 aulas. A igreja nos leva pela mão.
Como é que você vai viver? Como é que a sua alma, que está entulhada de coisas que não é de Deus, como é que você vai tirando essas coisas aí, né? E Deus vai enchendo a sua alma. Sabe a imagem que eu faço da espiritualidade? Já acabou?